Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Hoje vamos desfrutar da semana 2 do nosso alimento diário. Vamos concluí-la hoje, lendo o domingo. O tema da semana 2 é Destinatário Timóteo, parte 2. O ler com oração de hoje está em 2 Timóteo 4, versículo 7 e versículo 8, que diz: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam sua vinda. Senhor Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar combatendo, Senhor, a cada dia, Senhor, esse bom combate, Senhor, não almejando, Senhor, chegar simplesmente a um patamar, Senhor, não cruzar a linha de chegada, Senhor, mas permanecer num estágio de corredor, Senhor, num estado de quem está correndo. Oh, Senhor Jesus, Senhor, que nós possamos completar essa carreira um dia, Senhor, guardar a nossa fé. Oh, Senhor Jesus, queremos, Senhor, receber essa coroa da justiça, Senhor, que está guardada para nós. Senhor, que nós possamos amar a Tua vinda, Senhor, a Tua vinda, Senhor, nós possamos amá-la, Senhor, para que um dia nós recebamos essa coroa. Oh, Senhor Jesus, uma coroa inacessível. Oh, Senhor Jesus, amém. O título do domingo é Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. O segundo aprisionamento de Paulo foi por ordem do imperador Nero, que já perseguia os cristãos há alguns anos. Ele provocou um incêndio em Roma, o qual fugiu a seu controle, levando a perder a popularidade entre o povo. Então, ele colocou a culpa do incêndio nos cristãos e começou a matá-los para agradar os romanos. Foi nessa época que mandou prender Paulo. Essa prisão não é mais como a primeira, em que Paulo tinha certas regalias, como manter uma casa alugada para receber pessoas. Dessa vez, o apóstolo foi enviado para um calabouço de pedras, um lugar frio, úmido e sujo. Paulo ficou encarcerado num lugar assim. Em sua primeira defesa, ninguém testemunhou a favor dele. Todos abandonaram, e Paulo ficou sozinho. Não houve sequer um testemunho positivo a seu favor. A segunda audiência foi marcada rapidamente e iria condená-lo e executá-lo. Ele sabia disso, por isso disse a Timóteo: Procura vir ter comigo depressa. Antes de morrer, Paulo queria estar e falar com Timóteo, seu cooperador mais íntimo. Vemos ainda. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O que significa amar o presente século? Amado leitor, amar o presente século é amar o dinheiro. Paulo alertou Timóteo, mas Demas, por amar o dinheiro, foi para Tessalônica, onde havia homens ricos. Lucas, que Paulo menciona aqui, é o médico. Paulo se lembrou ainda do jovem João Marcos. No fim, ele queria ver dois jovens, Timóteo e João Marcos, que por sua vez também foi aperfeiçoado e se tornou útil para Paulo no ministério. E mais, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aqui Paulo pede a Timóteo uma capa e no versículo 21 pede que ele vá antes do inverno. Ele fez esses pedidos porque a prisão romana naquela época era muito fria. Esse foi o final da vida do apóstolo Paulo. Por fim, ele disse a Timóteo: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam sua vinda. Precisamos ter um espírito como o de Paulo, porque somos o pequenino rebanho, a igreja em Filadélfia, os trabalhadores da 1/10 hora. Amado leitor, somos os vencedores que o Senhor está preparando, aqueles que lutarão a seu lado, a noiva que se casará com o Senhor nos ares, nas bodas do Cordeiro. Somos aqueles que executarão juízo contra o governo deste mundo, que está em oposição a Deus. Acabaremos com toda usurpação da autoridade de Deus aqui na terra, na batalha do Armagedon. Estamos inseridos nisso tudo. É hora de combater o bom combate. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos vencer essa guerra. Em meio a sofrimentos e dificuldades, lembre-se dessa palavra. Paulo deve ser nosso modelo.
O mesmo Espírito que atuou em Paulo está em nós. Podemos ter a mesma intrepidez, mesma entrega e o mesmo sacrifício. Que a nossa vida seja uma libação para a igreja. E que Deus abençoe a todos nós, para que todos estejamos juntos no reino. Jesus é o Senhor. Amém. Pergunta: como deve ser nosso espírito nos tempos finais? Amém, amados. A leitura de hoje vem nos dar um exemplo. O exemplo de tudo que Paulo passou, de tudo que Paulo sofreu pelo Evangelho, né? Sofreu pelo Senhor. Sofreu para que um dia esse Evangelho chegasse em nós. Paulo pregou o Evangelho em toda a Europa, praticamente. Ele só não chegou até os confins da terra como ele queria, até a Espanha naquele momento. Mas nós cremos que o Senhor usou muito aquele apóstolo. Talvez nos dias de hoje nós não tenhamos o mundo todo para andar e pregar o Evangelho, mas nós podemos fazer a nossa parte, amém? Porque nós temos uma rua, nós temos grupos de WhatsApp e etc. Diversas coisas que nós podemos usar para pregar o Evangelho. Nós precisamos estar combatendo esse bom combate. Em nenhum momento Paulo se arrepende de ter seguido esse caminho, de ter trilhado esse caminho. Pelo contrário, ele diz que realmente ele reduz o seu corpo à escravidão. E foi isso que ele fez. Nós vimos aqui que Paulo sofreu essa prisão de ficar em um lugar escuro, úmido, frio. E assim como naquela vez, quando ele ainda estava com Silas, naquela prisão, que o Senhor abriu aquelas portas por meio de um terremoto, ele também tinha sido açoitado. Nós vimos várias vezes o que o apóstolo já passou, perigos no mar, como ele fala, né, perigos entre patrícios, entre falsos irmãos. Que isso seja, como foi falado aqui, que isso seja realmente um exemplo para nós. Senhor Jesus, fala assim, né? Lembre-se desta palavra. Paulo deve ser nosso modelo. Amém. Por tudo que ele sofreu, que nós possamos fazer o mínimo que nós podemos fazer hoje pelo Senhor. Porque é pregar o Evangelho, é estar buscando ao Senhor, é estar amando a sua vinda, né? Quando nós amamos a vinda de alguém, realmente nós nos preparamos. Quando nós sabemos que alguém vai para a nossa casa, a gente tenta deixar a casa mais arrumada, mais bonita, para que aquela pessoa chegue e se sinta bem. E nós precisamos, amados, criar um ambiente nessa terra em que o Senhor se sinta bem. Nós sabemos que até esse momento ainda existe um príncipe neste mundo, que não é o Senhor. Ele usurpou essa terra para ele. E nós, como a igreja, nós precisamos retomar esse reino para o Senhor. Amém? Para que um dia, ao soar da trombeta, haja um clamor, né? Se tornam os reinos do mundo do meu Senhor. Amém. Graças a Deus por isso, que nós possamos estar amando realmente a vinda do Senhor, para que naquele dia nós venhamos a receber a coroa da justiça, né? Uma coroa inacessível, a coroa da glória. Amém, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Um bom domingo, um bom desfrute a todos. Amém.